Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje, vamos até Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, uma cidade famosa pela música country, pela hospitalidade do sul-americano e pela ideia de que as pessoas de lá dizem a verdade na cara dura. Vamos acompanhar Claire Bennett, 34 anos, que acabou de dar à luz sua primeira filha quando o marido anunciou que precisava de espaço e embarcou para a Europa sem olhar para trás. O que Derek não sabia é que o mês que ele passou se encontrando na Espanha e na Itália foi exatamente o mês em que Claire encontrou uma versão de si mesma que ele jamais imaginou que existisse. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. Claire Bennett tinha 34 anos e carregava a filha recém-nascida no colo quando o marido lhe disse que precisava de um mês de folga da própria vida. Reparem nessa frase. Um mês de folga da própria vida. Como se a vida fosse um emprego do qual se pede demissão temporária. Como se Emma, com seus 28 dias de existência, fosse um item opcional do cardápio que podia ser devolvido à cozinha porque o cliente mudou de ideia. Mas antes de chegar na noite em que Derek voltou para Nashville e encontrou uma casa que não reconhecia mais, é preciso contar o que aconteceu no mês que passou entre a partida e o retorno dele. Porque o Derek, que embarcou para a Europa, deixou para trás uma mulher exausta, partida e com pontos que ainda doíam quando ela se levantava rápido demais. E o Derek que voltou encontrou outra pessoa usando o mesmo rosto. A diferença entre elas é o que essa história tem para contar. A noite em que tudo começou foi uma terça-feira de março. Claire tinha acabado de colocar Emma para dormir depois de 3 horas de choro ininterrupto. O corpo dela ainda não era inteiramente dela. O parto tinha sido longo, difícil e a recuperação avançava em ritmo próprio, indiferente ao calendário e às expectativas de quem achava que algumas semanas era tempo suficiente para uma mulher se remontar por completo. Derek estava sentado à mesa da cozinha, a atenção dividida entre o telefone e um copo de água. Tinha o jeito relaxado de quem passou o dia em paz. Eu não consigo respirar direito nessa casa, ele disse, sem desviar os olhos da tela. Claire parou no meio da cozinha. Os ombros dela tombaram levemente para frente, aquela postura de quem está cansado demais até para sustentar a surpresa. O que foi que você disse? Está sufocante aqui. Derek finalmente largou o telefone. Os caras estão indo para a Europa. 1 mês. Espanha, Itália, talvez a Grécia. Eu acho que preciso ir. O silêncio que se instalou na cozinha foi tão espesso que Claire sentiu ele pesando sobre os ombros dela, junto com tudo o mais que já estava pesando. Ela olhou para o marido. Olhou para a mochila dele encostada na cadeira, que ela nem tinha notado antes. E então percebeu que a mochila já estava lá havia mais de um dia. Isso não é descuido, é planejamento. Derek, a voz de Claire saiu baixa demais, quase sem ar. Eu acabei de ter a sua filha. Eu sei. Ele levantou as mãos, gesto de quem pede calma, como se a pessoa do outro lado estivesse sendo irracional. Mas você não percebe o quanto isso está me afetando também? A gente não conversa mais. Tudo gira em torno de fralda e mamada. Você está emocionada o tempo inteiro. Eu preciso limpar a cabeça antes de começar a ressentir tudo isso. A palavra tudo pousou entre eles como uma pedra jogada em água parada. Tudo. A filha deles era parte do tudo que ele precisava de férias. Você já comprou as passagens, disse Claire. Não era pergunta. Viajo na sexta. Sexta, 3 dias. Ela ficou parada no meio da cozinha, olhando para o homem que havia prometido ser seu parceiro, e sentiu algo dentro dela rachar. Não com barulho, não com drama, com aquela espécie de estalo seco que acontece quando algo chega no limite e simplesmente cede. Parem aqui 1 segundo.
Esse é o tipo de fissura que a maioria das pessoas não percebe na hora. Percebe depois, quando já passou tempo demais. Claire não gritou, não atirou nada. Ficou parada, segurou o ar e disse: "Tá bom, Derek." 2 palavras. Mas quem conhece mulher sabe o que "tá bom" significa quando vem desse jeito. Derek beijou a testa de Emma na manhã da sexta. Disse que amava Claire. Prometeu ligar todo dia. Depois, entrou num carro de aplicativo com a mala e um sorriso que não tinha o menor traço de culpa e desapareceu na rua de Nashville como quem está indo para o trabalho. Claire ficou na varanda até as luzes de traseira do carro sumirem na esquina. Emma dormia contra o peito dela, o coraçãozinho batendo como um relógio que não sabe que o mundo parou. A primeira noite foi a mais longa. Emma chorou por 4 horas seguidas. Não o choro macio de fome que Claire já estava aprendendo a reconhecer. Era um choro diferente, mais fundo, como se o corpo minúsculo da menina soubesse que alguma coisa estava errada, sem ter palavras para nomear o quê. Claire pôs o bebê no ombro e andou descalça pelo corredor da casa de Nashville, de um lado para o outro, contando os passos só para ter alguma coisa para contar. A luz da rua entrava pelas venezianas e riscava o chão de madeira em faixas amarelas. O relógio da cozinha marcava 3 da manhã. Para quem não sabe, Nashville tem invernos frios que enganam quem só a conhece pelo lado do verão e dos festivais de música. Em março, a temperatura à noite pode cair a perto de 4 graus, e as casas antigas do centro têm aquele tipo de isolamento que retém o frio nas paredes como se estivesse guardando um segredo. Claire andava com os pés descalços no assoalho gelado e sentia o frio subir pelo tornozelo como um lembrete de que estava sozinha. A dor física da recuperação ainda estava presente. Não do jeito agudo dos primeiros dias. Era uma dor sorda, constante, aquela que fica instalada no corpo como hóspede que não foi convidado, mas também não vai embora. A maternidade não cancela isso. A maternidade só acrescenta o cansaço por cima. Ela tentou ligar para Derek às 2 da manhã. Caiu na caixa postal. Mandou mensagem. Ele respondeu 6 horas depois com uma foto. Chapéu de palha, coquetel na mão, mar azul atrás. Boa viagem até aqui. Ligarei mais tarde. Beijos para a Emma. Cá entre nós. Se existir algum homem que mandar foto de coquetel na praia para a esposa que acabou de dar à luz sozinha em casa, ele merece ser eternamente lembrado por isso. Em museu. Com plaquinha. Claire olhou para a foto por um tempo. Depois colocou o telefone virado para baixo na mesa e foi fazer mais uma mamada. Os dias seguintes se parecem, quando você está dentro deles com uma única noite muito comprida. Mamada, troca de fralda, soninho rápido, acorda, choro, mamada de novo. Claire parou de contar as horas e começou a contar as fórmulas preparadas, os coeiros lavados, as vezes que conseguiu comer alguma coisa de pé diante da pia antes de Emma chamar de novo. Derek ligou 2 vezes na primeira semana. Conversas curtas. Na segunda ligação, Claire disse que estava exausta, que tinha dormido em fragmentos de 90 minutos, que a ferida ainda doía. Tenta relaxar, ele disse. Estresse não é bom para o leite. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que Claire percebesse que estava na beira de um precipício de palavras do qual não ia conseguir voltar. Então ela engoliu todas elas. Disse, "Tá bom, Derek", pelo telefone desta vez, e desligou. Olha o descaso. Não é que Derek fosse um monstro. É pior. Derek era um homem perfeitamente normal, que havia decidido que o inconveniente temporário do nascimento de uma filha era um problema de logística doméstica, não uma questão de parceria. Para ele, Claire estava resolvendo a situação. Para Claire, a situação estava consumindo cada reserva de energia, paciência e esperança que ela havia guardado para aqueles primeiros meses. No 6º dia, Linda Bennett apareceu. Linda era a mãe de Derek
E chegou sem avisar numa tarde de quarta-feira, vestindo um casaco creme e o perfume de quem tem tempo livre e gosta de usá-lo, fazendo inspeções. Entrou pela porta que Claire deixou destrancada porque carregar bebê e chave ao mesmo tempo ainda era logística demais. Olhou para a pia com louça empilhada, para o cesto de roupa na sala, para a embalagem de biscoito aberta na bancada, e exalou aquele tipo de suspiro que diz mais do que qualquer frase. Bom, disse Linda, pousando a bolsa na cadeira com o cuidado de quem pousa em território ocupado. Eu imaginei que estivesse assim. Claire estava com Emma na faixa porta-bebê, o cabelo preso num coque de segunda tentativa, olheiras que desciam até quase o nariz. Ela olhou para a sogra e, numa fração de segundo, considerou todas as respostas possíveis. Escolheu nenhuma delas. Que bom você vir, disse, com uma voz que não tinha nenhuma inflexão. Linda deu uma volta pelo corredor, cutucou levemente uma pilha de fraldas descartáveis que estava sobre a mesinha de centro e, por fim, se sentou no sofá com aquela postura ereta de quem sempre tem razão e quer que o corpo deixe isso bem claro. Os homens precisam de espaço, Claire. Ela cruzou as mãos sobre o joelho. Derek sempre foi assim, muito sensível, muito intenso. Você sabe disso desde quando casou com ele. Eram as mesmas palavras que Linda usava para descrever o filho desde que Claire o conhecia. Palavras que, traduzidas com honestidade, significavam: ele faz o que quer e quem estiver do lado que se arranje. Ele foi embora 4 semanas depois que eu dei à luz, disse Claire. Devagar, sem drama, como quem está descrevendo o clima. Você precisa aprender a não sufocá-lo, Linda respondeu, como se Claire tivesse acabado de confirmar exatamente o que ela suspeitava. Homem que se sente sufocado recua, é natureza. Esse detalhe importa. Reparem no que Linda não disse. Ela não disse, como você está, Claire? Não disse, o que você precisa. Não perguntou pelo peso do bebê, pelo resultado do exame pós-parto, pela cicatriz, pelo sono. Ela chegou, avaliou o ambiente como síndica em vistoria e partiu para a defesa do filho. Aqui vale uma pausa rápida sobre o contexto. Nashville está no chamado Bible Belt, o cinturão bíblico dos Estados Unidos, onde a cultura familiar conservadora ainda coloca a sogra no papel de guardiã da honra do filho. Para Linda Bennett, o problema nunca era Derek, nunca havia sido. No Brasil, a gente chamaria isso de o filho que nunca erra. A figura existe em qualquer sotaque. Linda ficou 20 minutos. Sugeriu trocar o aleitamento por fórmula porque é menos dramático. Criticou a pilha de roupa mais uma vez. Prometeu voltar na semana seguinte. Saiu deixando para trás um rastro de perfume e aquela sensação específica de quando alguém que deveria ajudar foi e você se sente pior do que antes. E cá entre nós, Linda Bennett havia chegado sem avisar. Ficado 20 minutos, não perguntou uma vez sequer se Claire havia comido, dormido ou estava com dor, e ainda assim saiu com o ar de quem cumpriu uma boa ação. Se existir Olimpíada de visita inútil, Linda leva o ouro com folga e sem adversário. Claire ficou na porta fechada, olhando para o corredor vazio. Emma dormia na faixa. A casa estava em silêncio. E então, algo dentro de Claire endureceu. Não com raiva, com lucidez. Esse é o momento-chave. Não foi o choro de Emma que virou a maré. Não foi a foto do coquetel. Não foi nem o tenta relaxar pelo telefone. Foi Linda Bennett saindo pela porta com aquela bolsa cara e aquele casaco creme e aquela certeza absoluta de que o problema era Claire. E Claire percebendo que, se ficasse esperando que alguém de fora reconhecesse o peso que estava carregando, ia esperar para sempre. Ninguém ia chegar para dizer, isso não é justo. Ninguém ia aparecer com a solução na mão. Se ela quisesse sair dali de pé, teria que dar os primeiros passos com as próprias pernas, mesmo que as pernas ainda dossem. Foi essa noite que ela esqueceu de trancar o portão da frente. Estava sentada nos degraus da varanda, Emma no colo,
tentando respirar o ar frio de Nashville sem pensar em nada específico quando ouviu uma voz do jardim ao lado. Menina, você está com cara de quem vai tombar. Evelyn Carter tinha 72 anos, cabelos grisalhos cortados curtos, e o jeito de caminhar de quem passou décadas numa enfermaria e aprendeu que tempo perdido não se recupera. Era enfermeira aposentada há 7 anos, mas o instinto não aposentou junto. Ela avaliava as pessoas como avaliava pacientes. Olhava, concluía, agia. Ela chegou até a varanda de Claire com passos seguros e estendeu os braços sem pedir licença. Me dá ela. Claire entregou Emma com uma espécie de rendição que ela nem sabia que estava guardando. Os braços ficaram leves de repente e a leveza doeu de um jeito que ela não esperava, como se o corpo tivesse segurado tanto que já não sabia mais a diferença. Vai tomar banho, disse Evelyn, e comer alguma coisa que não seja farinha. Não foi pedido, foi prescrição. Claire obedeceu. Ficou embaixo do chuveiro por 20 minutos olhando para o azulejo, sem pensar em nada de concreto. Quando voltou para a cozinha, Evelyn havia preparado ovos mexidos com torrada e tinha Emma dormindo no ombro com aquela facilidade de quem já conheceu 1000 bebês e sabe exatamente onde fica o ponto de equilíbrio. Senta, disse a vizinha. Claire sentou, comeu. E quando terminou, percebeu que não tinha conseguido terminar uma refeição sentada desde que Emma havia nascido. Você não foi feita para isso sozinha, disse Evelyn, com aquela voz direta que não precisa gritar para chegar. E não é fraqueza nenhuma precisar de ajuda, mas ajuda não cai do céu. Você precisa de um plano. Claire olhou para ela. Plano de quê? Suporte, informação jurídica, clareza financeira. Evelyn inclinou a cabeça levemente, os olhos fixos nos de Claire. Começa a anotar as coisas, datas, mensagens, gastos, não porque quer se vingar de ninguém, porque você precisa se proteger. Essa menina precisa que você se proteja. Claire ficou olhando para a mesa por um momento, para o prato de ovos que tinha acabado de terminar, para os próprios dedos. Eu não pensei em proteção, ela disse por fim. Eu estava pensando em sobreviver a semana. Pois bem, Evelyn ajustou Emma no ombro com a naturalidade de quem já fez isso 10.000 vezes. Começa pela semana, mas não perde o plano de vista. Depois que Evelyn foi embora com a promessa de voltar no dia seguinte de manhã, Claire ficou sozinha na cozinha por um tempo. A luz amarela da bancada iluminava a mesa. O relógio da parede marcava 22 horas. Emma dormia no berço com aquela quietude absoluta dos bebês que finalmente cederam ao cansaço. Claire foi até a gaveta do escritório e tirou um caderno que ainda tinha o plástico de fábrica. Abriu. Escreveu a data em que Derek havia embarcado. Depois, ficou olhando para as letras no papel. Então começou a escrever. Não uma carta para ele, não um desabafo, uma lista. Objetiva, fria, ordenada. Cada noite acordada, cada ligação que caiu na caixa postal, cada foto de praia recebida enquanto Emma gritava, cada frase de Linda Bennett, os valores das contas hospitalares que estavam na mesa sem serem pagas, o saldo da conta conjunta. Enquanto escrevia, Claire Bennett parou de esperar que alguém voltasse para salvá-la e começou a aprender como se salvar sozinha. No 8º dia, Claire releu todas as mensagens que havia trocado com Derek desde que ele embarcou. Eram muitas mensagens da parte dela, parágrafos inteiros mandados à meia-noite. Atualizações sobre Emma, sobre a dor, sobre o cansaço, sobre o medo. Ela havia se contado inteira para ele em texto, pedaço por pedaço, achando que estava mantendo o marido informado. Quando releu tudo junto, em sequência, percebeu o que havia feito de verdade. Havia passado 8 dias tentando fazer Derek se importar através da força das palavras. As respostas dele ocupavam talvez 1/10 do espaço das dela. Que bom que ela dormiu. Vai melhorar. Você está dando conta. Beijos para a Emma. E entre uma resposta e outra, fotos. Uma rua de pedra em Barcelona iluminada de laranja.
Um prato de pasta numa mesa ao ar livre em algum lugar da Toscana. Um selfie em cima de um telhado com a cidade espalhada atrás, o sorriso largo, a legenda era disso que eu precisava. Notem o que não aparece em nenhuma das fotos. Um olhar para o telefone. Uma janela de mensagem aberta. A menor sombra de dúvida sobre se estava tomando a decisão certa. Claire não apagou as mensagens. Imprimiu. Evelyn a havia levado até a biblioteca pública de Nashville naquela manhã, uma construção de vidro e concreto no centro da cidade, onde qualquer residente pode usar as impressoras por um custo mínimo por página. Sentaram juntas numa mesa perto da janela, Emma deitada no carrinho ao lado, e Claire foi passando as folhas pela impressora uma a uma, enquanto as mãos tremiam cada vez menos a cada página. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Nos Estados Unidos, as bibliotecas públicas funcionam como uma espécie de centro comunitário jurídico e social. Muitas delas têm mesas de recursos legais gratuitos, onde voluntários com formação jurídica atendem a população uma vez por semana para orientação básica. Não é um escritório de advocacia, mas é informação que, para quem não tem dinheiro para um advogado naquele momento, pode ser a diferença entre agir e ficar parado. No Brasil, a gente tem a Defensoria Pública, que cumpre um papel parecido, mas o acesso nas bibliotecas americanas tem um nível de informalidade que facilita muito para quem está com vergonha de entrar num escritório formal. Claire ficou 20 minutos com o voluntário da mesa jurídica. Ele não resolveu nada, mas fez as perguntas certas, e as perguntas certas, quando você está no meio do caos, são mais valiosas do que qualquer resposta pronta. Você está casada em qual regime? Ele perguntou. Comunhão de bens. Ela respondeu. O imóvel está no nome dos dois? Está. Você tem registro de que ele partiu sabendo da situação pós-parto? Claire olhou para a pasta plástica onde estavam as mensagens impressas. Tenho. O voluntário anotou algumas coisas num bloco e disse que ela deveria marcar uma consulta com uma advogada de direito de família. Indicou um escritório no centro que atendia com honorários reduzidos para primeiras consultas. Claire saiu da biblioteca com um papel dobrado no bolso e a sensação de que havia atravessado uma fronteira que não sabia que existia. Não a fronteira do fim do casamento. A fronteira do começo da consciência. Ela ligou para o escritório no dia seguinte. A advogada se chamava Rachel Green. Tinha por volta de 40 anos, cabelos escuros e uma voz calma que não tinha qualquer tom de julgamento. Recebeu Claire numa sala pequena com plantas na janela e fez as mesmas perguntas do voluntário, só que com mais profundidade. Conta conjunta. Quanto há nela? Claire disse o número. Rachel Green anotou. E os gastos dele na viagem? Você tem como rastrear? Pelo aplicativo do banco. Acessa agora. Claire acessou. Olhou para a tela e sentiu o estômago afundar com a tranquilidade de quem já passou do ponto de se surpreender com tudo. Em 18 dias de viagem, Derek havia gasto quase $8.000. Hotéis boutique em Barcelona. Jantares em restaurantes com estrela Michelin em Florença. Uma excursão de barco pela costa da Amalfi. Entradas para shows, compras em lojas que Claire não reconhecia, um item de $240 numa loja de roupas de surfista em Málaga. As contas do hospital, que tinham chegado na semana anterior, somavam um valor pouco menor do que aquele total. Elas estavam sobre a mesa da sala, com o envelope ainda fechado. Observem bem esse detalhe. Não é coincidência. É escolha. Derek não havia aberto a conta do hospital, não havia perguntado sobre as contas do hospital. Havia, no entanto, comprado uma bermuda de surfista em Málaga por $240. Rachel Green deu a Claire um bloco de papel amarelo e uma lista de coisas a fazer. Documentar todos os gastos da viagem. Registrar as datas de ausência. Guardar cada mensagem onde Derek reconhecia que havia partido sabendo da situação dela. Fotografar as contas hospitalares ainda fechadas. Isso não é sobre vingança, disse a advogada.
É sobre proteção. Sobre você saber exatamente onde está quando precisar tomar decisões. Decisões. A palavra ficou no ar. Eu não decidi nada ainda, disse Claire. Eu sei. Rachel Green fechou o caderno. Por isso, o melhor momento para reunir informação é agora, antes de decidir qualquer coisa. Informação não compromete ninguém. Ausência de informação, sim. Claire voltou para casa com a lista dobrada na mochila e Emma no colo, e aquela noite fez uma coisa que não havia feito desde que Derek embarcou. Planejou. Não o dia seguinte, não a semana. Planejou os próximos passos com a calma específica de quem saiu do estado de reação e entrou no estado de construção. Abriu o aplicativo do banco, olhou para o saldo e transferiu o suficiente para uma conta nova, só no nome dela, para cobrir 3 meses de despesas da residência, mantimentos, fraldas e uma reserva de emergência, não escondido, não disfarçado. Deixou uma nota digital clara no extrato. Separação de fundos para despesas essenciais do bebê e da residência. Contas hospitalares em aberto incluídas. Isso é o que a Rachel Green chamou de proteção. Isso é o que a Linda Bennett chamaria de provocação. A diferença entre as duas interpretações diz muito sobre quem cada uma delas é. Contexto importante aqui. Nos Estados Unidos, em casos de separação ou disputa conjugal, a movimentação de fundos de conta conjunta pode ser examinada pelo juiz, e cada parte precisa justificar o destino do dinheiro. O que Claire fez, com a nota explicativa e a rastreabilidade total da transferência, era exatamente o oposto de esconder. Era documentar de forma que qualquer olhar externo pudesse verificar a intenção. No Brasil, em regime de comunhão parcial de bens, o princípio é semelhante, porque os bens adquiridos durante o casamento pertencem a ambos, e qualquer movimentação significativa pode ser contestada judicialmente. Traduzindo, Claire não roubou nada. Claire protegeu o que era dela e da filha dela, com o nome completo no processo, para que ninguém pudesse dizer o contrário. Nos dias que se seguiram, Claire reorganizou mais do que as finanças. Criou um cronograma de alimentação para Emma que lhe dava 2 janelas de sono previsível por dia. Entrou num grupo de apoio pós-parto online, um daqueles grupos americanos que funcionam 24 horas, porque sempre há alguém em algum fuso horário acordado no meio da madrugada com um bebê no colo. Encontrou ali mulheres cujos maridos trabalhavam em plataformas de petróleo, mulheres cujos parceiros estavam em missão militar, mulheres que simplesmente estavam sozinhas por escolha ou por circunstância, mulheres que entendiam cansaço sem precisar romantizá-lo. Isso aqui é aula. Existe uma diferença enorme entre suportar em silêncio e agir em silêncio. Claire havia passado os primeiros dias fazendo a primeira coisa, agora estava fazendo a segunda. O silêncio era o mesmo. O que estava acontecendo dentro dele era completamente diferente. Evelyn aparecia todas as manhãs por volta de 9 horas com alguma coisa prática, uma caçarola de sopa, uma cesta de frutas, às vezes só a presença tranquila de quem sabe ficar em silêncio sem fazer o silêncio pesar. Em troca, Claire ouvia. Evelyn havia sido casada por 38 anos com um homem que, segundo ela própria, levou uns 15 anos para aprender que casamento não é morar junto, é viver junto. Claire nunca perguntou o que havia mudado o homem, mas notou que Evelyn falava dele com uma ternura específica que não existia no começo do casamento, segundo suas próprias histórias. Certo dia, enquanto Evelyn segurava Emma e Claire tentava tomar café ainda quente pela primeira vez em semanas, a vizinha disse algo que ficou. Você sabe o que é interessante na sua situação, Claire? Você está com raiva, mas não está destruída. Muita gente fica destruída antes de ficar com raiva. Você pulou essa etapa. Claire pensou nisso. Acho que eu não tive tempo para ficar destruída. Exatamente. Evelyn olhou para Emma. Ela não deixou. Sabe o que é engraçado nisso tudo? Emma
Com menos de 2 meses de vida, sem saber fazer nada além de chorar, comer e olhar para a luz com aquela expressão de quem está tentando resolver um problema de cálculo, foi a pessoa que manteve Claire de pé. Não porque bebês precisam de mães, porque aquela criança específica precisava daquela mãe específica e Claire precisava de uma razão para não sentar no chão e não se levantar mais. A razão tinha 4,2 kg e cheirava a talco. Numa tarde de quinta-feira, Claire entrou no quarto que dividia com Derek e ficou parada diante da mesinha de cabeceira dele. Havia 3 molduras. O dia do casamento deles, numa praia do Tennessee, com o céu alaranjado atrás. Uma foto de uma viagem que tinham feito 3 anos antes, os 2 bronzeados e sorridentes num deck de barco. E uma foto de Derek numa churrascada de aniversário, o garfo erguido, a risada aberta, os amigos ao redor. Claire pegou as 3 molduras uma a uma, colocou dentro de uma caixa, fechou a caixa. Escreveu no lado de fora, com um marcador permanente, fotos pessoais do Derek. Não jogou fora, não rasgou as fotos, não fez nada dramático. Simplesmente removeu da parede aquela versão curada e emoldurada de um homem que havia provado ser diferente das fotos quando a situação ficou difícil. Esse gesto diz mais do que qualquer palavra. Existe um tipo de silêncio que é rendição. E existe um tipo de silêncio que é limpeza. Claire estava fazendo o segundo. Ao longo daquela semana, foram outras coisas. Caixas de papelão que ela pediu emprestadas para Evelyn e foi enchendo com pertences de Derek que estavam espalhados pela casa. Roupas de inverno que tomavam a metade do armário. Livros da faculdade que ficavam numa prateleira da sala desde que eles se mudaram para aquela casa. Documentos fiscais dos últimos 5 anos que estavam numa gaveta sem organização. Ela dobrou tudo, etiquetou cada caixa com letra clara e empilhou ao longo da parede da sala. Não com raiva, com ordem. Era como se Claire estivesse fazendo o que Derek havia dito que precisava: limpar a cabeça. Só que estava limpando o espaço físico, porque o espaço físico é o que você tem controle quando o emocional ainda está se resolvendo por conta própria. O extrato do banco ela imprimiu e deixou na mesa da sala em 3 pilhas organizadas, presas por um pote de cerâmica que normalmente ficava na cozinha. Extratos dos últimos 2 meses. As contas hospitalares finalmente abertas e separadas por data. As mensagens impressas da conversa com Derek, marcadas com caneta vermelha, nos trechos onde ele reconhecia que havia partido sabendo da situação dela. E em cima de tudo, uma folha de papel escrita à mão. Não era uma lista de exigências, não era uma acusação, era uma frase, 2 linhas. Claire a escreveu em 20 segundos, porque algumas coisas você já sabe antes de escrever. Saber escrever só torna real o que já é verdade. Ela guardou a folha no centro da pilha e foi conferir Emma no berço. O telefone vibrou na manhã seguinte. Derek. Voltando na terça. Comprei passagem. Não vejo a hora de resetar a gente. Claire ficou olhando para a frase por um momento. Resetar a gente. Como se um casamento fosse um aparelho eletrônico que voltava ao estado de fábrica com um único botão. Como se os 30 dias de noites sozinhas, de contas abertas, de visitas da sogra, de conversas com advogadas, de cadernos cheios de datas e valores, de grupos de apoio e caminhadas no frio de Nashville com o carrinho, como se tudo aquilo fosse uma tela temporária que desaparecia quando você apertava o botão certo. Claire respondeu: tudo bem, estaremos aqui. 2 pontos finais que não eram convite. Eram informação. Ela colocou o telefone para carregar, foi até a mesa da sala e olhou para as 3 pilhas de papel, para as caixas etiquetadas ao longo da parede, para a casa limpa e silenciosa com o cheiro de detergente de limão que ela havia escolhido porque gostava, não porque alguém havia sugerido. Emma dormia no berço perto da janela, os punhinhos fechados como conchas. Por primeira vez desde que Derek havia entrado naquele carro de aplicativo e sumido na noite de Nashville,
Claire Bennet não estava esperando que alguém chegasse para dizer o que ela deveria fazer. Ela já sabia. E pela primeira vez, essa certeza não pesava. Descansava. Derek Bennet escolheu uma terça-feira de abril para voltar para Nashville, não uma sexta-feira, quando a luz do fim de tarde amolece os contornos das coisas e tudo parece um pouco mais suportável. Não um domingo de manhã, quando a cidade ainda está calma e há espaço para respirar antes de qualquer conversa. Uma terça-feira, meio da semana. Sol de meio-dia entrando pelas janelas sem a menor gentileza, iluminando cada detalhe da casa com aquela clareza crua que não permite interpretações, como se o dia tivesse decidido ser testemunha. Claire soube que ele estava chegando porque o aplicativo de viagens que eles dividiam havia mandado uma notificação automática de desembarque em Nashville. Ela viu a notificação, colocou o telefone de volta na bancada da cozinha e foi verificar Emma no berço. A menina dormia com os bracinhos abertos para os lados, a respiração pausada, a expressão de paz absoluta que os bebês têm quando estão completamente entregues ao sono e o mundo inteiro poderia desabar lá fora que eles não saberiam. Claire ficou parada por um momento olhando para a filha. Depois foi fazer sopa, não porque estava com fome, porque cozinhar era uma coisa concreta que preenchia o tempo e o espaço com cheiro e barulho e movimento, e Claire havia aprendido nas últimas semanas que concretude era o antídoto para o tipo de ansiedade que tende a ocupar tudo quando você deixa espaço vazio demais. Quando a porta destravou, a sopa estava fervendo baixo, a louça estava lavada e seca, o cheiro de limão do produto de limpeza ainda pairava leve na sala, e Emma dormia em silêncio no berço perto da janela. A casa parecia o que havia se tornado, um lugar administrado por uma mulher que havia aprendido, na ausência do marido, que conseguia administrá-la. O barulho da mala no corredor foi o primeiro sinal. Depois, passos. Depois, silêncio. Claire estava encostada na bancada da cozinha quando ouviu Derek parar no corredor antes de entrar na sala. Ela não foi até lá. Ficou onde estava, os braços cruzados com a leveza de quem não precisa se defender porque não está atacando, apenas esperando. Prestem atenção no que vai acontecer nos próximos minutos. Porque esse tipo de cena, quando acontece de verdade, é completamente diferente das versões que a gente imagina. Não há música de fundo. Não há iluminação favorável. Há só dois seres humanos e tudo que está entre eles. Derek entrou na sala e parou. Os olhos dele percorreram o espaço com aquela velocidade de quem entra num quarto escuro e tenta entender o que está vendo antes que a vista se ajuste. As caixas empilhadas ao longo da parede, as etiquetas escritas à mão, a mesa com as 3 pilhas de papel presas pelo pote de cerâmica, o berço perto da janela, a casa limpa. O cheiro errado no sentido de que não cheirava como quando ele morava ali, e sim como Claire havia decidido que deveria cheirar. A mala escorregou da mão dele. Não foi um gesto deliberado. Foi o tipo de coisa que acontece quando o corpo recebe uma informação que a cabeça ainda não processou e as mãos simplesmente param de obedecer. Olha o que está acontecendo aqui. Derek Bennet havia voltado de 1 mês na Europa, com a expectativa do homem que vai ao spa e volta renovado, pronto para resetar o casamento como quem apaga o histórico do navegador. Havia chegado com bronzeado, mala cheia de lembranças da viagem e a certeza agradável de quem está acostumado a que as coisas o esperem do jeito que as deixou. O que ele encontrou foi uma casa que havia continuado sem ele e que havia ficado melhor. Não, não, ele sussurrou. A voz saiu quebrada, menor do que o normal, como se tivesse perdido volume no caminho da garganta até o ar. Isso não pode estar acontecendo. Claire ficou onde estava. Não avançou. Não recuou. Os ombros dela estavam relaxados, a mandíbula solta, a postura de quem está exatamente onde decidiu estar. Já aconteceu, ela disse.
A voz saiu baixa e firme, sem tremor. Ele entrou na sala devagar, como alguém que está pisando num chão que pode não ser sólido. Os olhos foram para as caixas, depois para a mesa, depois para o berço. Emma dormia, indiferente à história sendo reescrita a 2 metros dela. Ela está maior, ele disse. A voz tinha aquela qualidade de quem está procurando terreno seguro numa conversa onde não existe terreno seguro. É o que acontece com bebês, respondeu Claire. Crescem, mesmo quando os pais não estão por perto para ver. Derek abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eram gestos de um homem que passou a vida inteira sendo articulado em situações sociais, que sempre soube o que dizer e quando dizer, que havia navegado conflitos pela força da personalidade e do charme, e que estava descobrindo que nenhuma dessas ferramentas funcionava naquele momento específico. O charme exige que a outra pessoa queira ser encantada. Claire havia parado de querer. Ele se aproximou da mesa devagar. Os dedos roçaram a beira das pilhas de papel sem pegar nada, como quem testa a temperatura antes de mergulhar. Então viu a carta em cima de tudo e pegou. Foco aqui. A letra de Claire era miúda e inclinada levemente para a direita, a caligrafia de quem aprendeu a escrever rápido desde cedo. 2 linhas apenas. Derek as leu em silêncio primeiro, e Claire viu o momento exato em que as palavras chegaram. Os ombros dele, que haviam entrado na sala erguidos com a postura de quem esperava encontrar alívio, desceram meio centímetro. Só meio centímetro. Mas quem conhece o corpo de alguém por anos sabe ler até os menores movimentos. Depois, com uma voz que havia perdido toda a fluência que tinha quando embarcou para a Europa, ele leu em voz alta. Você me deixou no meu momento mais fraco. Eu aprendi o quanto sou forte sem você. O silêncio que se seguiu pesou de um jeito diferente dos outros silêncios daquela história. Não era o silêncio do cansaço, nem o da raiva represada, nem o da resignação. Era o silêncio de uma verdade que chegou ao destino e não tem para onde ir senão para dentro. A mão de Derek, segurando o papel, não estava completamente firme. Os dedos apertaram levemente a folha, formando uma dobra no canto inferior que ele não percebeu ter feito. Isso não é justo, ele disse. A voz saiu com uma ressonância de quem acredita genuinamente no que está dizendo, o que era, ao mesmo tempo, o problema e a revelação. Eu te disse que precisava de espaço. Eu pensei que você entendia. Eu entendi, disse Claire. Você precisava de liberdade mais do que precisava de nós. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente ali. O brilho fácil que sempre tinha, aquela camada levemente superficial de confiança, que é o sinal exterior do homem, que nunca foi realmente confrontado com as consequências das próprias escolhas, esse brilho havia apagado. Como uma vela que a gente não vê apagar, mas de repente percebe que está escuro. O que ficou no lugar era mais real e menos bonito. Os olhos de Derek percorreram as pilhas de papel mais uma vez. Devagar, como se precisasse ver tudo de novo para acreditar que era real. Os extratos com os círculos vermelhos, as mensagens impressas, a carta da advogada Rachel Green com o timbre do escritório no alto. Ele ficou parado diante de cada coisa como alguém lendo uma linha do tempo que não sabia que estava sendo escrita enquanto tomava sangria em Barcelona. Você foi falar com um advogado, ele disse. A voz havia mudado de tom, saiu mais fina, como quem está tentando segurar o equilíbrio. Fui buscar informação, corrigiu Claire. Tem diferença. Claire. Ele se virou de vez para ela, e havia uma urgência na voz que não estava lá quando telefonava da costa da Amalfi para dizer que estava mais ou menos bem. Você não vai tirar Emma de mim. Não vai fazer isso. Não foi acusação. Foi súplica disfarçada de acusação. E a diferença entre as duas dizia tudo sobre o estado em que ele estava. Eu não estou tirando nada de ninguém, disse Claire com uma paciência que não era resignação, era posição. Estou estabelecendo limites. Nosso casamento nunca teve nenhum.
Já está na hora. O queixo de Derek se moveu levemente. Aquele gesto involuntário de quem está tentando dizer algo e não encontra as palavras. Pela primeira vez em anos de convivência, Claire viu o marido sem argumento, sem saída elegante, sem a frase certa chegando a tempo de resolver. Derek se sentou na cadeira mais próxima. Não foi decisão. Foi o corpo cedendo porque as pernas esqueceram o que estavam fazendo. Ele ficou ali com os cotovelos nos joelhos e a cabeça levemente curvada, os olhos fixos no chão de madeira, aquela postura que em qualquer outra circunstância poderia parecer reflexão, mas que naquele momento era simplesmente o formato físico de um homem que chegou ao limite do que conseguia sustentar sozinho, calculado, frio, sem hesitação de parte de Claire. Tudo tremendo de parte dele, gravem esse instante, porque é aqui, exatamente aqui, que a câmera precisa ficar parada por um tempo. Não na vitória de Claire. Na ruína específica de Derek. Não a ruína de um vilão apanhado. A ruína de um homem que passou a vida inteira acreditando que as coisas voltavam ao lugar se você se afastava delas por tempo suficiente e que estava descobrindo, numa terça-feira de abril em Nashville, que algumas coisas não voltam. Algumas coisas avançam sem você. Eu pensei. Ele começou devagar, construindo a frase enquanto a dizia como quem está andando numa ponte que pode não aguentar o peso. Que se eu tivesse um último mês para mim, voltaria pronto. Pronto para ser marido. Pronto para ser pai. Uma pausa. Ele olhou para as próprias mãos, os dedos abertos, as palmas voltadas para cima, como quem está verificando se ainda tem algo dentro delas. Não imaginei que você mudaria, completou Claire. Ele não disse nada, mas a expressão confirmou. Não era isso que ele havia imaginado. Ele havia imaginado uma Claire mais mole, mais aliviada com o retorno, pronta para resetar porque não havia outra opção. Não mudei, ela disse. Descobri o que já estava lá. Esse é o ponto central dessa história inteira. E vale a pena pausar aqui para entender. Existe uma crença muito comum e muito errada de que dificuldade revela fraqueza. Que quando alguém passa por algo difícil e sai diferente, é porque a dificuldade os quebrou. O que Claire viveu naquele mês foi o oposto disso. A dificuldade não a quebrou, revelou capacidades que estavam lá embaixo, de camadas de um relacionamento que havia sido construído em torno das necessidades dele, dos ritmos dele, das expectativas dele. Quando Derek removeu a estrutura de apoio que ela pensava precisar, Claire descobriu que já tinha estrutura própria, só não sabia porque nunca havia precisado encontrá-la. Quem age pela emoção sempre deixa uma porta aberta. Derek agiu pela emoção e pela conveniência, e a porta que deixou aberta foi a que Claire precisava para entrar em si mesma. Emma se mexeu no berço. Um som suave, uma busca por conforto que ela faz no sono há semanas, o pequeno ajuste de posição que precede um despertar ou some sozinho se o ambiente está calmo o suficiente. Os dois olharam para ela ao mesmo tempo. Posso? Derek perguntou, inclinando a cabeça em direção ao berço. A voz tinha voltado a ser pequena, mas de uma forma diferente da súplica de antes. Era a voz de quem está pedindo permissão porque sabe que não tem mais direito garantido. Claire ficou parada por um segundo, avaliando, não o pedido em si, mas o peso do que a resposta significava. Sim, não significava perdão. Não significava que a conta estava zerada. Significava apenas que Derek era pai daquela menina e que Emma não havia pedido para fazer parte de nenhuma dessas escolhas. Pode, disse Claire, e deu um passo para o lado. Derek se levantou devagar. Chegou até o berço com os passos cuidadosos de quem não quer acordar o chão. Se inclinou. Ficou olhando para Emma por um longo momento, aquele rosto redondo e rosado e absolutamente alheio ao drama que existia a 2 metros, e então a pegou nos braços. As mãos de Derek tremiam levemente. Não o tremor da raiva nem o da febre.
Era o tremor específico de quem está segurando algo que não merece e sabe disso. Emma não acordou. Apenas ajustou a cabeça contra o ombro dele com a naturalidade dos bebês que não guardam rancor porque ainda não aprenderam o conceito. O pescoço dela, daquela firmeza ainda incipiente de quem está começando a ganhar controle do próprio corpo, encaixou no oco do ombro de Derek como se conhecesse aquele lugar. Ele ficou imóvel. Por um tempo que Claire não soube medir, Derek ficou parado no meio da sala com a filha no ombro, a mão grande espalmada nas costas dela, os olhos fechados, respirando, apenas respirando, como quem está tentando gravar com o corpo algo que a memória não vai conseguir guardar direito. Quando as lágrimas vieram rápido demais para ser contidas. Escorregaram pelo rosto sem aviso, sem o prelúdio do engolir seco que antecede o choro controlado. Eram lágrimas de quem não havia planejado chorar, de quem havia entrado naquela casa ainda com alguma esperança de que as coisas fossem menos sérias do que estavam, e que naquele instante, com 4,2 kg no ombro, entendeu que eram exatamente tão sérias quanto estavam. Eu fiquei fora de um mês inteiro, ele sussurrou para o cabelo dela. Não para Claire, para Emma. Como quem presta contas a quem de direito. Achei que conseguia pausar isso. Pausar de ser pai, pausar de ser marido. A voz quebrou no meio. Ele esperou. Continuou. Ela tem quase 2 meses. 2 meses que eu não vou ter de volta. 2 meses que você dormiu no ombro de outras pessoas porque o ombro do seu pai estava numa cadeira de avião indo para a Espanha. Emma fez um sonzinho pequeno, daqueles sons sem categoria dos bebês que estão entre o sono e a consciência. Derek respirou fundo. Virou o rosto para o lado para que Claire não visse a expressão que veio com a respiração seguinte, mas Claire viu. Era a expressão de alguém chegando ao fim de uma fuga, não a linha de chegada com bandeiras e aplausos. O muro no final do beco onde a fuga termina porque não tem para onde mais ir. Eu fui covarde, ele disse por fim. A palavra saiu sozinha, sem rodeio, sem o escudo da explicação em volta. Apenas a palavra, crua e direta como um diagnóstico. Eu sei que fui. Claire ficou olhando para eles dois do lugar onde estava. Não avançou. Não colocou a mão no ombro dele. Não disse que estava tudo bem porque não estava, e dizer que estava seria trair tudo que havia custado chegar até ali. Ficou parada e deixou o momento ser exatamente o que era. Fui, confirmou, sem crueldade, sem satisfação, como quem assina um documento que precisava ser assinado. Claire havia arrumado o sofá com lençol e travesseiro antes que ele chegasse. Não como punição explícita, como declaração de como as coisas estavam. O quarto pertencia a ela e a Emma por enquanto. O resto da casa era espaço compartilhado. Os termos não foram negociados em voz alta. Foram estabelecidos pela arquitetura do que Claire havia preparado. Derek aceitou sem questionar. Isso, por si só, já era diferente de como ele havia sido um mês antes. Às 3 da manhã, Emma começou a chorar. Aquele som específico, aquela busca de madrugada que Claire havia aprendido a reconhecer como fome antes mesmo de acordar completamente. O corpo dela despertou por reflexo. Esse reflexo que os primeiros meses de maternidade gravam tão fundo que uma mãe responde ao choro do filho antes que a consciência alcance. Mas dessa vez, Claire ficou parada, esperou. Do outro lado da parede, ouviu o sofá ranger. Depois passos, depois silêncio, depois o farfalhar do saco de fraldas. Depois a voz de Derek, baixa e incerta como quem está falando uma língua que aprendeu na teoria, mas nunca praticou. Ei, estou aqui. Tá bom, tá bom. Papai está aqui. Houve uma pausa. Um momento de silêncio, depois o som específico de uma fralda sendo trocada com hesitação, mas com intenção. Claire ficou imóvel na cama, olhando para o teto enquanto ouvia o processo inteiro. A troca, a tentativa de acalmar, os passinhos na cozinha para preparar uma mamada, o retorno, o som de Emma começando a se acalmar.
Uma lágrima escorregou pela têmpora de Claire em direção à orelha. Não porque estava feliz, não porque estava triste, porque pela primeira vez em mais de um mês, às 3 da manhã, com o chão frio de Nashville lá embaixo e o céu ainda completamente escuro lá fora, ela não era a única pessoa adulta naquela casa responsável por Emma. A solidão tem um peso muito específico que você só percebe quando ele alivia. Isso aqui é aula. Prestem atenção nisso. Alguém que faz a coisa certa porque você exigiu é muito diferente de alguém que faz porque entendeu que precisava ser feita. Derek havia acordado às 3 da manhã sem que ninguém pedisse. Tinha ouvido Emma antes de Claire. Tinha ido. O mérito disso era pequeno diante de tudo que havia falhado, mas era real, e coisas reais, por menores que sejam, constroem. Na manhã seguinte, sentaram os dois à mesa da cozinha. As pilhas de papel ainda estavam ali. Ninguém as havia tocado. Derek tinha olheiras que combinavam com as de Claire, o que era, nos termos mais objetivos possíveis, a primeira coisa que os dois haviam compartilhado em equilíbrio desde que Emma havia nascido. Eu não sei por onde começar, ele disse. Tinha um copo de café na frente e a postura de quem dormiu 2 horas no sofá e acordou sabendo que tinha um trabalho maior do que o sono pela frente. Não se começa pelo início, disse Claire. Se começa pelo agora. Ele esperou. Terapia individual, ela disse. Não para mim, para você. Você precisa entender por que você fugiu, antes de prometer que não vai fugir de novo. Porque promessa sem entendimento não dura nem até o próximo desconforto. Derek assentiu. Terapia de casal. Quando eu estiver pronta para isso. Não vou te dar uma data. Outro aceno. Responsabilidade compartilhada com Emma. Não ajuda. Responsabilidade. Você não me ajuda a criar a filha de vocês dois. Você cria a filha de vocês dois. Entendo. Transparência financeira. Conta conjunta continua, mas cada movimentação acima de $500 é discutida antes. E as contas do hospital são pagas essa semana. Ele engoliu em seco. Certo. E sua mãe? Claire fez uma pausa pequena. O que acontece no nosso casamento não é assunto dela. Você comunica isso a ela com clareza. Não eu. Esse detalhe importa mais do que parece. Linda Bennett não era apenas uma sogra opiniosa. Era um sistema de apoio que havia validado os comportamentos de Derek a vida toda. O espelho que sempre refletia a versão dele que ele preferia ver. Enquanto Linda tivesse acesso irrestrito às decisões do casal, Derek sempre teria um refúgio onde sua versão dos fatos era a oficial. Para entender em termos brasileiros, é aquela sogra que todo mundo conhece, que nunca viu o filho errar, que explica todos os problemas do casamento como falha da nora, e que o filho deixa entrar porque ainda não aprendeu a ser adulto completamente. A versão americana dessa dinâmica tem o mesmo formato, só com outro sotaque. Tudo isso, disse Derek. Eu aceito tudo isso. Claire ficou olhando para ele por um momento. Não com desconfiança, mas com a atenção de quem aprendeu a ler o que está por baixo das palavras. Aceitar não é o mesmo que fazer. E ela disse, eu já ouvi você aceitar coisas antes. Eu sei. Ele não se defendeu, não explicou, não argumentou. Disse apenas, eu sei. E foi esse eu sei que foi diferente de tudo que havia vindo antes. Não era o eu sei de quem quer encerrar a conversa. Era o eu sei de quem carregou algo de volta da viagem que não estava na mala. A consciência específica e desconfortável de ter errado de um jeito que não dá para desdeitar. Não vou nem comentar. Vou comentar sim. Esse é o tipo de virada que demora muito mais do que 30 dias para acontecer num homem que nunca foi confrontado com as consequências reais de suas escolhas. O que não significa que não aconteça. Significa que demora. E que o trabalho que vem depois é longo. Nas semanas seguintes, Derek começou, não com gestos grandiosos,
com a consistência modesta de quem entendeu que o espetáculo não resolve nada e que o que conta é o que acontece quando ninguém está olhando, marcou a terapia na primeira semana. Foi na segunda. Voltou da terceira sessão mais quieto do que havia saído, aquela quietude específica de quem ouviu algo sobre si mesmo que não era agradável e não tem como não ouvir de volta. Naquela tarde, Claire estava na cozinha com Emma quando ouviu a chave na porta. Esperou o barulho de sempre, mala pousada, chave no gancho, Derek anunciando que estava em casa com aquela voz de quem volta e espera que o ambiente se ajuste a ele. O barulho não veio. O que veio foi silêncio. Depois, passos lentos até a sala. Depois nada por um tempo que Claire não soube medir, mas que foi longo o suficiente para que ela saísse da cozinha com Emma no ombro para ver o que estava acontecendo. Derek estava parado no meio da sala. De pé, os braços soltos ao lado do corpo, olhando para a parede, onde antes ficavam as fotos emolduradas que Claire havia guardado nas caixas. A parede estava limpa. Ele ficava olhando para o espaço vazio, como se estivesse lendo algo que estava escrito ali e que só ele conseguia ver. Claire ficou parada na entrada da sala. Derek, ele virou devagar. Os olhos estavam secos, mas havia algo neles que Claire não havia visto antes. Não era culpa, que ela já conhecia bem no rosto dele. Não era constrangimento nem a urgência defensiva que ele usava quando se sentia encurralado. Era outra coisa, algo mais fundo e mais quieto. O terapeuta me fez uma pergunta hoje, ele disse. A voz saiu devagar, como quem está falando enquanto ainda processa. Me perguntou qual foi a última vez que eu fiz algo difícil sem procurar uma saída. Claire esperou. Eu fiquei tentando pensar. Ele olhou para as próprias mãos por um momento. E não consegui. Não me lembrei de nenhuma vez. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi o silêncio de uma verdade sendo dita em voz alta pela primeira vez, que é diferente de todos os outros silêncios porque não pede resposta, só testemunha. Notem o que está acontecendo aqui. Derek não estava pedindo perdão. Não estava construindo argumento. Estava simplesmente relatando o que havia descoberto sobre si mesmo com aquela honestidade desconcertante de quem olhou no espelho por ordem de um profissional e não gostou do que viu, mas não desviou o olhar. Isso é diferente de tudo que havia vindo antes. Eu passei a vida inteira achando que estava me cuidando, continuou ele. Que quando algo pesava, era certo dar um passo atrás, respirar, voltar quando estivesse pronto. Uma pausa. Só que eu nunca voltava mais forte, voltava apenas mais aliviado, e o peso ficava com quem eu havia deixado para trás. Claire olhou para ele por um longo momento. Para aquele homem que havia chegado bronzeado com uma mala cheia de lembranças de viagem, achando que ia resetar o casamento, e que estava parado no meio da sala, olhando para a parede vazia com os olhos de quem está no começo de um trabalho que não tem data de término. É isso, ela disse por fim, não como crítica, como confirmação. Às vezes, a coisa mais gentil que se pode oferecer a alguém que finalmente entendeu alguma coisa é simplesmente dizer, sim, é isso mesmo, você chegou lá. Derek assentiu uma vez. Depois, foi até o berço onde Emma estava acordada, se inclinou e ficou olhando para ela por um tempo sem falar. Eu vou continuar indo? Disse, ainda com os olhos na filha. Na terapia, mesmo quando for difícil, especialmente quando for difícil. Claire não respondeu, porque não havia nada a responder. Havia apenas aquilo. Um homem de pé diante do berço da filha, fazendo uma promessa não para a esposa, mas para si mesmo, que é o único lugar onde promessa tem alguma chance de durar. Para situar quem nunca esteve por lá, nos Estados Unidos, a terapia individual é muito mais normalizada do que no Brasil. Não carrega o estigma de ter problema grave. Lá, ir ao terapeuta é manutenção, não emergência. O problema é que ter acesso não significa ir quando se precisa. Derek havia tido acesso a vida inteira. Nunca havia precisado enfrentar o que evitava até agora. No Brasil, a gente chamaria isso de
Aprender da forma difícil. Em qualquer idioma, significa a mesma coisa. Aprendeu o cronograma de Emma. Não aproximadamente, completamente. Aprendeu que ela dormia mais fácil no ombro esquerdo do que no direito, que o barulho branco da ventoinha funcionava melhor do que o do aplicativo de sono, que ela ficava irritada depois das 6 da tarde. Não porque estava com fome, mas porque estava com cansaço e precisava ser deitada em ambiente calmo, não entretida. Isso pode parecer pequeno, não é. Isso é o tipo de conhecimento que só existe se você está presente de forma consistente e atenta. Derek estava, dia após dia, sem que ninguém ficasse verificando. Nessa mesma semana, Claire ligou para Rachel Green, não para anunciar decisão nenhuma, só para informar que o arquivo estava guardado e que não havia urgência de nenhum lado. A advogada disse apenas: "É exatamente o que eu esperaria de alguém que pensa com clareza", e encerrou a conversa. Às vezes, o fechamento mais honesto é esse. Nenhuma ação imediata, nenhum drama, só uma mulher guardando a informação no lugar certo até o dia em que precisar dela ou decidir que nunca vai precisar. Um sábado à tarde, Claire voltou de um encontro do grupo de apoio pós-parto, aquela primeira vez em semanas que ela havia saído de casa por escolha própria e não por necessidade. Encontrou Derek sentado no chão da sala, cercado de fraldas dobradas e um livro aberto com a página dobrada, marcando o capítulo 4. Ela cuspiu no 4. Ele explicou, levantando o livro levemente. Emma estava deitada numa manta no chão ao lado dele, olhando para o teto com aquela expressão de recém-nascida que parece análise profunda, mas provavelmente é só processamento visual básico. Claire ficou parada na entrada da sala, olhando para aquela cena e quase sorriu. E olha que eu tento ser neutro. Um homem adulto sentado no chão, cercado de fraldas dobradas, com um livro sobre desenvolvimento infantil cuspido pela filha. Com cara de quem está estudando para uma prova difícil, é ao mesmo tempo um dos espetáculos mais ridículos e mais honestos que um pai pode protagonizar. Ridículo porque é exatamente assim que parece. Honesto pelo mesmo motivo. A confiança não voltou de uma vez. Seria desonesto dizer que voltou. A confiança, quando quebrada de verdade, não é restaurada por declarações ou gestos únicos. Ela é reconstruída em fragmentos minúsculos que vão se acumulando tão devagar que você só percebe que aconteceu quando já passou tempo suficiente para olhar para trás. O primeiro fragmento chegou numa quinta-feira à noite. Claire havia dormido em pedaços desde que Emma nasceu, aquele sono fatiado da maternidade que nunca é suficiente, mas é o que existe. Naquela noite, Derek bateu levinho na porta do quarto. "Vai dormir", ele disse. "De verdade, eu fico com ela." Claire olhou para ele, para os olhos vermelhos de quem também havia dormido mal, para a postura de quem estava se oferecendo, não porque queria o mérito, mas porque entendia que era necessário. "Você sabe o que fazer se ela não parar de chorar?" "Aprendi ontem", ele respondeu. Simples assim. Claire deitou às 22 horas. Acordou às 6:30 da manhã, com a luz do sol na janela e o peito apertado de culpa antes de perceber que o silêncio era bom, que Emma havia dormido, que Derek havia ficado a noite toda. Ela saiu do quarto e encontrou os dois no sofá. Emma dormindo no colo dele, Derek dormindo sentado com a cabeça levemente tombada para o lado. A boca entreaberta, a expressão de alguém que perdeu a batalha contra o cansaço, mas não abandonou o posto. Claire ficou parada na entrada da sala por um tempo antes de fazer qualquer coisa. Leiam nas entrelinhas. Uma noite inteira, sem ser pedido, sem ser cobrado, sem foto postada em lugar nenhum. Só um homem num sofá com a filha no colo às 6:30 da manhã, no silêncio de Nashville, enquanto a esposa, que ele havia deixado sozinha por 30 dias, dormia as 8 horas mais completas que ela havia dormido desde que a menina havia nascido.
O segundo fragmento chegou numa terça-feira sem aviso. Claire estava na cozinha com Emma quando ouviu a notificação do banco no telefone de Derek, que estava em cima da bancada. A tela acendeu antes que ela desviasse o olhar. Não era extrato de viagem. Era confirmação de pagamento. As contas do hospital, todas, em um único depósito, feito naquela manhã. Claire ficou olhando para a tela por um momento. Depois, colocou o telefone de volta com a tela para baixo, do mesmo jeito que havia encontrado, e foi preparar a mamada de Emma. Quando Derek voltou, ela não disse nada. Ele também não. Mas quando ele passou por ela na cozinha, a mão dele tocou levemente o ombro dela. Só isso. O gesto de quem não espera reconhecimento porque o que fez não foi favor. Foi obrigação reconhecida com atraso. E isso aqui é bonito, não porque foi grandioso, porque não foi. Foi um homem pagando uma conta que era dele, sem transformar isso em discurso, sem esperar agradecimento, sem postar nos stories. No mundo em que a gente vive, isso já qualifica como ato de maturidade rara. O terceiro fragmento, que Claire não esperava ver tão cedo, chegou num domingo de manhã. Era perto do meio-dia quando o carro de Linda Bennett parou na rua. Claire estava no andar de cima com Emma quando ouviu a campainha. Depois, ouviu Derek abrindo a porta. Depois, silêncio. Ela esperou. Linda! A voz de Derek vinha abafada pela distância, mas clara o suficiente. Eu precisava ter ligado antes. Devia ter feito isso. A voz de Linda respondeu com aquele tom de quem já está se preparando para entrar independente do que o outro diga. Eu vim ver minha neta, Derek. Isso não precisa de agendamento. Quando você quiser vir, você liga antes. A gente combina. A voz de Derek era firme, sem raiva, sem a urgência de quem está tentando convencer. Era a voz de quem já decidiu. Mas hoje não é um bom momento. Um silêncio. Claire conhecia aquele silêncio. Era o silêncio que Linda usava antes de mudar de estratégia. Você está sendo muito influenciado, disse Linda. A frase veio com aquele timbre de quem usou isso muitas vezes, em muitas situações, e sempre funcionou. Eu conheço você, Derek. Essa não é a sua maneira de falar. É agora, ele respondeu. Sem drama, sem hesitação. A porta fechou com cuidado. Não batida, fechada com precisão de quem está estabelecendo um limite, não abrindo uma guerra. Claire ouviu os passos de Derek subindo a escada. Ele parou na porta do quarto, viu que ela estava acordada com Emma no colo e ficou no batente por um momento sem dizer nada. Ela vai ligar em alguns dias, disse por fim. Eu imagino, respondeu Claire. Vou atender quando ligar. Só não vou deixar ela decidir o que acontece aqui dentro. Não foi heróico. Não foi espetacular. Foi simplesmente um homem dizendo em voz alta o que deveria ter dito anos antes e dizendo para a pessoa certa dessa vez. Quem nunca saiu do Brasil talvez não entenda o peso cultural dessa cena. No sul dos Estados Unidos, a lealdade ao núcleo familiar de origem tem um peso quase sagrado, especialmente a mãe. Derek havia passado a vida inteira resolvendo o conflito entre a esposa e a mãe da única forma que conhecia, ignorando que o conflito existia. Naquele domingo de manhã, ele finalmente escolheu um lado. O lado onde Emma dormia. O lado onde Claire havia ficado sozinha por 30 dias sem desabar. Em termos brasileiros, a gente diria que foi o dia em que o menino virou homem de verdade. Só que chegou tarde. E chegar tarde não apaga o custo de quem esperou. Uma noite, semanas depois, estavam os dois parados ao lado do berço de Emma. Não havia planejamento naquilo. Claire havia entrado no quarto para verificar a menina antes de dormir e Derek havia entrado atrás, da forma natural com que as pessoas começam a ocupar os mesmos espaços quando o atrito vai diminuindo sem que ninguém declare que diminuiu. Ficaram parados dos dois lados do berço, olhando para baixo. Emma havia acordado do sono leve da tarde e ficava olhando para o teto com aquela expressão de recém-nascida que parece reconhecimento, mas pode ser qualquer coisa.
Os olhos dela se moviam devagar, acompanhando algo que só ela via, e os pezinhos chutavam o ar com aquela determinação sem propósito que os bebês têm e que os adultos passam a vida tentando recuperar. Derek olhou para a filha por um tempo. Depois, olhou para Claire e estendeu a mão. Ficou com a palma aberta no espaço entre eles, sobre o berço, sem avançar, esperando. Não com a expectativa arrogante de quem está acostumado a ter as coisas aceitas. Com a contenção específica de quem aprendeu, nas últimas semanas, que algumas coisas precisam ser oferecidas sem pressão e recebidas na hora certa de quem vai receber. Claire olhou para a mão. Ficou olhando por um tempo que não soube medir para a mão, para Emma. Para a janela, onde a luz de Nashville, àquela hora do dia, fazia a rua lá embaixo parecer dourada do jeito que só acontece no final da tarde, quando o sol ainda não desistiu, mas já está chegando lá. Pensou nas coisas que ainda doíam, na mochila que já estava encostada na cadeira antes de ele abrir a boca, nas fotos de praia chegando enquanto Emma chorava, na voz de Linda dizendo que ela sufocava o marido com aquela criança. Na noite que ela ficou parada na varanda assistindo o carro de aplicativo sumir na esquina com Emma contra o peito, o coraçãozinho batendo igual a um relógio que não sabia que o mundo tinha parado, pensou em tudo isso. E então pensou em outra coisa. Pensou na noite que acordou às 6:30 da manhã e encontrou os dois no sofá, Derek dormindo sentado com Emma no colo porque não havia abandonado o posto. No telefone de banco, com a confirmação de pagamento das contas do hospital que ela viu sem que ele soubesse. Na porta fechada com cuidado diante de Linda Bennett. Na voz dele às 3 da manhã dizendo ao berço, papai está aqui. Não colocou a mão na dele porque havia esquecido o que aconteceu. Não colocou porque estava com saudade do que havia sido antes. Não colocou porque estava com medo de sofrer de novo. Colocou porque estava, pela primeira vez em meses, com curiosidade pelo que podia ser adiante. Essas 4 coisas não são a mesma coisa. E saber reconhecer qual delas está conduzindo, quando você decide dar uma chance, pode ser a diferença entre construir algo real e simplesmente repetir o que já não funcionou. Derek não apertou a mão dela. Ficou com a palma encostada na de Claire, os dois parados sobre o berço onde Emma continuava chutando o ar com aquela determinação sem propósito, e por um tempo nenhum dos dois disse nada. O passado não havia sumido. A noite da mochila encostada na cadeira ainda existia. As mensagens de praia ainda estavam impressas numa pasta dentro de um arquivo que Claire havia guardado não por raiva, mas porque proteção não tem prazo de validade. As olheiras que ninguém viu, às 3 da manhã sozinhas, o chão frio de Nashville, o portão esquecido aberto que trouxe Evelyn até ela, nada disso foi apagado. Mas apagado e superado são coisas diferentes. E uma mulher que aprendeu a diferença entre suportar em silêncio e construir com consciência, sabe muito bem em qual das duas quer passar o resto da vida. Medo explica, não desculpa. Arrependimento justifica, não garante. O que garante é o trabalho. O trabalho silencioso, repetido, escolhido dia após dia sem plateia e sem reconhecimento. O trabalho que acontece às 3 da manhã, no domingo sem audiência, na ligação difícil que precisava ser feita, mas ninguém estava pedindo. Esse tipo de trabalho não anuncia quando começa. Só se percebe quando já está feito. Evelyn Carter apareceu na tarde de um sábado com uma travessa de frango assado e aquele sorriso de quem não precisa perguntar como as coisas estão, porque está vendo com os próprios olhos. Ela entrou pela porta que Claire deixou aberta porque a tarde estava quente e Nashville cheirava a início de verão, aquele cheiro específico de cidade que acabou de se lembrar que existe sol. Encontrou Derek lavando a louça do almoço de costas para a porta, cantarolando algo baixinho para Emma, que estava no carrinho perto da janela, com os olhinhos a piscar devagar. Encontrou Claire sentada à mesa com as mãos em volta de uma xícara de chá que dessa vez ainda estava quente. Evelyn parou, olhou para a cozinha.
Olhou para Derek, olhou para Claire e disse apenas: "Que bom." 2 palavras. Mas quem viveu 72 anos, passou décadas numa enfermaria e aprendeu que tempo perdido não se recupera. Sabe que tem informação que cabe em 2 palavras e informação que não cabe em nenhuma quantidade de palavras. Aquela cabia em 2. Ela pousou a travessa no centro da mesa e foi abraçar Claire sem pedir licença, do jeito que enfermeira abraça, com aquela firmeza de quem sabe que o corpo precisa sentir que não está mais sozinho. Claire não disse nada por um momento. Ficou com o rosto no ombro de Evelyn e fechou os olhos, e o que sentiu não foi alívio, nem tristeza, nem alegria. Foi o peso específico de alguém que carregou longe demais e finalmente pôde pousar. "Obrigada", disse por fim. "Por tudo." "Eu não fiz nada", respondeu Evelyn, com a honestidade simples de quem sabe exatamente o que fez e o que não fez. Recuou um passo. Olhou para Claire com aqueles olhos que haviam visto muitas versões de muita gente. "Eu só disse a você para comer algo que não fosse farinha e escrever as datas num caderno. Você fez todo o resto. Esse detalhe é importante demais para deixar passar." O que Evelyn havia dado a Claire não era solução. Era a lembrança de que soluções existem, que a situação tinha saída, que o próximo passo era possível mesmo quando todos os passos antes haviam doído. Às vezes, é tudo que alguém precisa. Não que alguém resolva, mas que alguém aponte para a direção onde existe resolução e diga: "Vai lá, você consegue." Quantas pessoas vocês conhecem que passaram por situações impossíveis e ficaram presas nelas não porque a saída não existia, mas porque ninguém apareceu na varanda certa na noite certa para dizer: "Você tem cara de quem vai tombar, me dá o bebê e vai tomar banho?" Derek desligou a torneira, pegou Emma no colo e veio se juntar à mesa sem que ninguém pedisse. Sentou. Olhou para Evelyn com aquela expressão de homem que sabe que deve muito a uma pessoa que nunca vai cobrar. "Obrigado", disse ele. Simples, sem explicação. Evelyn olhou para ele por um momento com a avaliação direta de quem passou a vida inteira medindo o estado de saúde das pessoas só pelos olhos. Depois, fez um gesto leve com a cabeça que podia ser concordância ou absolvição condicional. Nos 2 casos, era suficiente. A travessa de frango ficou no centro da mesa de um jantar que foi o primeiro jantar dos 3 juntos desde que Derek havia voltado. Não havia discurso. Não havia novas regras sendo estabelecidas. Havia comida quente e a janela aberta, e o cheiro de verão começando a entrar em Nashville, e Emma acordada no colo do pai, olhando para os adultos com aquela expressão de quem está tentando entender a língua e está chegando lá. Havia desconforto ainda. Havia coisas não ditas que levariam tempo. Havia o peso do que havia acontecido parecendo leve só em comparação com o que ainda precisava ser construído. E construção é sempre mais lenta do que destruição, e mais cansativa e mais honesta. Mas havia também aquilo, o frango assado, a xícara de chá quente, Evelyn no centro da mesa, falando de algum paciente que havia tido décadas atrás, com aquele jeito de contar que fazia qualquer história parecer ensinamento. Derek rindo de algo que ela disse com aquele riso que ainda era novo, mais quieto do que o riso de antes, mais perto. Emma piscando devagar no colo do pai, com o peso específico de um bebê que está no lugar certo, e sabe disso antes de ter palavras para saber. E Claire. Claire sentada à mesa da sua própria cozinha, com o chá quente, na cidade onde havia decidido ficar de pé quando havia todos os motivos para sentar no chão e não se levantar mais. Olhando para aquela mesa e reconhecendo, sem precisar nomear, que havia algo ali que não existia antes. Havia começo. E começo, quando vem depois de tudo que veio antes, quando vem com trabalho e honestidade e os olhos abertos para o que é real, em vez do que é confortável, é mais do que suficiente. É tudo. Se você está ouvindo isso agora e já esteve onde Claire esteve,
carregando mais do que a sua parte, acordando de madrugada sozinha, tentando ser forte para alguém que não estava lá para ver. Saiba de uma coisa: a força que você encontrou nesse período não foi criada pelo sofrimento. Ela já estava dentro de você. O sofrimento só retirou tudo que estava na frente dela. E se tem alguém na sua vida que errou de verdade e está tentando de verdade, preste atenção. Não nas promessas, não nos discursos, não nas palavras certas ditas na hora certa. Preste atenção no que acontece quando ninguém está olhando. Nas 3 da manhã, no domingo sem plateia, no cheque do hospital pago antes do café, na porta fechada com cuidado para quem sempre achou que podia entrar sem bater. É lá que a mudança real mora. É lá que você descobre se o que está sendo construído é real ou é só mais uma versão bem falada do que já existia. Amor não se prova com o que as pessoas fazem quando está fácil. Qualquer um consegue ser parceiro quando está tudo bem. Amor se prova quando está difícil, quando está cansativo, quando não tem plateia, quando ninguém vai saber, e mesmo assim a pessoa escolhe ficar e fazer a parte dela. Essa história é de Claire Bennett, 34 anos, Nashville, Tennessee. Uma mulher que perdeu o chão, encontrou o próprio alicerce e decidiu, com os olhos abertos e a cabeça no lugar, o que queria construir sobre ele. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que força não nasce do nada, que proteção não é traição, que limites não são crueldade. E que segundas chances, quando construídas sobre verdade e trabalho real, valem a pena. E se você acredita em histórias que honram a dignidade de quem ficou de pé quando tinha todos os motivos para cair, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, porque a gente não quer que você perca nada do que vem aí. E eu garanto, vai valer cada segundo. Nos vemos na próxima história.